Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar do último fato relevante divulgado pelo fundo HGRE11, onde o fundo anuncia a venda de um imóvel. Mas antes, pessoal, vamos dar uma olhada em alguns números do HGRE. No último fechamento, o fundo estava sendo negociado a R$ 102,66. Nos últimos 12 meses, o fundo está caindo cerca de 17%, uma queda bastante expressiva, sendo que hoje o PVP do fundo está em 0,67, ou seja, um desconto de 33% em relação ao valor patrimonial do fundo de R$ 152,22. O HGRE vem distribuindo 78 centavos por mês de dividendos, sendo que nos últimos 12 meses o fundo distribuiu R$ 10,50 para os cotistas, que corresponde a um dividend yield de 10,23%. Mas vamos dar uma olhada então no fato relevante divulgado no dia 8 de novembro. Então, pessoal, o fundo anunciou a venda do imóvel Antônio das Chagas pelo valor de 42 milhões. Esse imóvel havia sido comprado em 2012 por cerca de 38 milhões. O lucro na operação foi de um pouco mais de 3 milhões, que corresponde a 31 centavos por cota. O lucro na venda do imóvel foi de cerca de 10%, que não é um número muito expressivo, mas como o imóvel estava 100% vago e só gerava despesas para o fundo, essa venda acabou sendo muito positiva para o HGRE, até porque esse imóvel estava sendo avaliado em cerca de 29 milhões e o fundo conseguiu vender por 42 milhões, que é 44% superior ao laudo de avaliação. E vamos dar uma olhada também no último relatório divulgado pelo HGRE. Olhando para os destaques do mês, o fundo segue recebendo as parcelas da venda do Centro Empresarial Dom Pedro, mas não é um valor muito grande para o fundo. Um ponto de atenção aqui é que novamente a Azul está com problemas para fazer os pagamentos de aluguel, mas esse valor deve aparecer somente no próximo relatório. Aqui, como nós já havíamos mencionado, a gestão comenta sobre a venda do ativo Antônio das Chagas e a gestão traz também que está em tratativas avançadas para vender um imóvel em Curitiba. Agora, descendo um pouco mais no relatório, nós temos a composição do resultado do HGRE. O total de receitas caiu cerca de 4 milhões de setembro para outubro, mas isso ocorreu porque em setembro o fundo recebeu uma parcela de venda de um imóvel, que acabou aumentando bastante a receita. Mas quando olhamos para a receita de locação, em outubro foi um pouco superior ao mês de setembro. Com isso, o resultado desse mês foi de um pouco mais de 8 milhões e o fundo distribuiu um pouco mais de 9 milhões. Então o fundo acabou consumindo 6 centavos das suas reservas, mas o HGRE ainda possui R$ 1,89 de reservas acumuladas, como nós podemos ver aqui. Agora, olhando para a rentabilidade do HGRE, o fundo possui uma rentabilidade bem próxima ao CDI no período e um pouco inferior ao IFIX, mas essa rentabilidade está sendo bastante impactada pela queda da cota nos últimos meses, porque normalmente a rentabilidade do HGRE fica superior ao CDI e mais próxima ao IFIX. Aqui a gestão traz o número de cotistas do HGRE. O fundo possui hoje 147 mil cotistas, sendo que esse número se mantém estável nos últimos meses. Em relação à composição do patrimônio do HGRE, o fundo possui 1,7 bi em imóveis. Em caixa, o fundo possui cerca de 17 milhões. Mais abaixo, a gestão traz os valores que o HGRE tem a receber de vendas de imóvel, sendo que ainda restam 37 milhões em parcelas a receber, e hoje o fundo possui 55 milhões em dívidas. Mais abaixo, nós temos a distribuição geográfica do HGRE. A grande concentração é em São Paulo, com 95%, mas o fundo possui exposição também nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e também no Rio Grande do Sul. Em relação à vacância do HGRE, o fundo está no melhor momento dos últimos anos. A vacância financeira caiu de 14% para 12% em outubro. Quando olhamos para os contratos, a grande maioria vencem de 2027 em diante, sendo que somente 2% dos contratos vencem no ano que vem. Em relação às revisionais, o fundo ainda possui alguma coisa de revisional de contrato para esse ano, que pode aumentar um pouco a receita do fundo. E quando olhamos para os meses de reajuste, os principais são março e julho. Hoje, o principal locatário do HGRE é a TOTS, com 27%, e em seguida vem a Vivo, com 25%.
e a maioria dos contratos são típicos com 72%. Em relação à alavancagem, o HGRE está muito tranquilo nesse ponto. Hoje a alavancagem do fundo está em 3,1%, que é um percentual muito baixo, sendo que a própria gestão comenta aqui que somente com a retenção dos 5% do resultado do fundo já seria possível saldar boa parte dessa dívida. Então, quanto à alavancagem, o fundo está muito bem. E um pouco mais abaixo, a gestão traz os imóveis que fazem parte do fundo. O imóvel que foi vendido foi o Antônio das Chagas, como nós podemos ver aqui. O imóvel tem uma nota de classificação muito baixa, sendo que o imóvel estava 100% vago, só gerando despesas para o fundo. Então foi uma venda muito importante para o HGRE nesse processo de reciclagem do fundo. Mas o HGRE segue tendo desafios pela frente. O setor de lajes corporativas acaba sendo bastante impactado em um cenário de alta de taxas de juros, e o fundo ainda precisa resolver outros problemas de vacância. Como nós podemos ver aqui, o imóvel Brasília Interparte também está 100% vago, embora esse imóvel seja praticamente irrelevante em termos de receita, mas em contrapartida os imóveis Guaíba e Jatobá são mais representativos em termos de receita. E hoje o imóvel Guaíba possui 77% de vacância, uma vacância bastante elevada, até porque aquela região acabou sendo bastante impactada pelas enchentes, e o imóvel Jatobá está com 56% de vacância. Então seria importante se a gestão conseguisse diminuir esses percentuais de vacância para melhorar ainda mais os números do fundo. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Passamos pelos principais destaques aqui do último fato relevante e também do último relatório do HGRE. O setor de lajes corporativas segue com desafios a serem resolvidos, mas o fundo segue no seu processo de reciclagem de portfólio, buscando vender os imóveis que não fazem mais parte da estratégia do fundo. Deixe aqui nos comentários se você tem o HGRE 11 em carteira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, que toda semana tem vídeos novos aqui falando de fundos imobiliários. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!